Aqui estamos para mais uma aula do nosso curso de Teologia do Progresso Espiritual. Cumprimentamos a todos, desejamos que todos estejam na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e sob a proteção do manto de nossa querida Mãe Santíssima. Iniciemos então com a nossa oração ao Divino Espírito Santo. Divino Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre o que devo pensar, o que devo dizer, o que devo calar, o que devo escrever, como devo fazer para obter a vossa glória, o bem das almas e minha própria santificação. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Na semana anterior, vimos o primeiro dos 4 tópicos sobre os meios exteriores de santificação. Hoje daremos continuidade tratando sobre o regulamento de vida, ou a regra de vida, ou a disciplina de vida, e também falaremos alguma coisa sobre as leituras e as conferências espirituais, os 2 tópicos seguintes. O que é uma regra de vida? Na verdade, uma regra de vida busca, em primeiro lugar, disciplinar a nossa vida espiritual. E disciplinar significa fazer tudo com ordem, né? Com critério, com método, com organização. Por isso, só disso aí já vemos a importância de se estabelecer uma regra de vida. Mas, além disso, ela também busca prolongar a influência da direção espiritual que nós vimos na aula anterior, dando ao dirigido, o diretor espiritual dando ao dirigido princípios e regras que permitam que o dirigido santifique todas as suas ações pela obediência e estabelecer assim uma norma de conduta, ou seja, aquela disciplina prudente, uma disciplina prudente e segura. Essa regra de vida ou regulamento de vida é proveitosa tanto para a santificação pessoal como para a santificação do próximo. Aí já vamos ver o porquê. Na verdade, para que haja progresso na santidade, precisamos fazer um bom uso do tempo. O São Paulo vai dizer: aproveitai ciosamente o tempo. Então não devemos desperdiçar o tempo. O tempo é de Deus e devemos aproveitar com zelo, não desperdiçando o tempo com qualquer coisa. E depois, também para que haja progresso, precisamos, como já falamos em aulas anteriores, sobrenaturalizar as nossas ações. Ou seja, transformá-las em ações deiformes, conforme a vontade de Deus. E, além disso, seguir um programa de perfeição. Para, assim, melhor utilizar esse tempo, como é importante isso, né? Melhor a organização do tempo e como melhor otimizar o aproveitamento desse tempo, basta a gente comparar uma vida de uma pessoa que segue uma disciplina de vida com a outra que não faz, para convencer-nos da importância disso. A pessoa desorganizada, qualquer trabalho que se dá, se enrola, não consegue fazer, se perde no meio dos afazeres, enquanto o organizado, ou a pessoa que está sempre atento ao tempo e aos momentos, e tem horário para tudo, ela consegue fazer tudo com ordem, como disse, né? E assim consegue desempenhar muito melhor suas atividades, dando um bom exemplo de tudo. Além disso, né, quem tem uma regra, quem não tem uma regra de vida, acaba hesitando nas menores coisas. Ele nunca sabe a melhor coisa a ser feito. Pondera de um lado, pondera de outro, hesita. E quem estabelece uma regra de vida e quem tem um diretor espiritual já sabe, devo fazer isso e pronto. Ajuda a então organizar a vida tirando essas hesitações, né? Porque ele já sabe o que é melhor, já foi definido assim pelo diretor espiritual e através da obediência, então, ele procura seguir aquela regra e as hesitações vão por água abaixo. E, por outro lado, quem não tem uma regra de vida também acaba negligenciando um certo número de deveres. Acaba, no fundo, seguindo aquilo que lhe dá mais gosto, aos seus caprichos, e não segue exatamente o que deve fazer, mas só aos seus gostos pessoais. É uma tendência que acontece. E essa negligência que acaba ocorrendo pouco a pouco, então propicia também uma inconstância. Ora faz o exercício, ora deixa de lado, não consegue perseverar direito, porque não tem uma
algo estabelecido que ele segue com vontade e com força de vontade para prosseguir, ir adiante, né, com organização, com método. A regra de vida, dissemos, ela acaba por sobrenaturalizar as nossas ações. Por quê? Porque, na verdade, quando elas são estabelecidas, por exemplo, por um diretor espiritual, você faz os seus exercícios espirituais, as coisas que são determinadas por obediência. E a obediência é uma das virtudes maiores. Vejam que Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Então a virtude da obediência é uma das mais importantes. A partir do momento que você estabelece uma regra e cumpre a regra por obediência, você já tendo o mérito especial dessa virtude da obediência, e mais, ele ainda é acrescentado ao mérito da própria ação. Então, digamos, me comprometi pela minha disciplina de vida, pela minha regra de vida, a estabelecer um tempo de oração de manhã, digamos meia hora, e faço não só por mim mesmo, mas por obediência, porque pela obediência à regra estabelecida. Então eu tenho um mérito duplo, do mérito da própria oração e o mérito da virtude da obediência. Assim, cada ação é duplamente santificada e recebe uma dupla graça. Torna-se um ato de amor, porque faz por obediência. E também, assim, o próprio fato de vencer o nosso gosto e capricho, de não fazer as coisas pelo gosto que sentimos, ou pelo prazer, né, que temos naquilo, ou pela nossa intuição, simplesmente porque seguimos por obediência, põe em ordem a nossa vida e direciona nossas ações para Deus. Porque nossa vontade, a gente sabe que muitas vezes é mutável, somos influenciados pelo meio, às vezes estamos um pouquinho mais cansados, já não queremos fazer, já nos vem a preguiça. Então, se você faz já por obediência, não pelo gosto tanto, mas pela obediência, tudo isso faz-nos vencer esses gostos e caprichos, né? Então é mais uma vantagem. Na verdade, a gente sabe que a alma de todo apostolado, até já falei de um livro que tem esse título, né? Muito importante que se leiam, todos que praticam o apostolado. A alma de todo apostolado é a vida interior. Então, quem tem uma vida interior vai ter um critério que reserva o tempo para o que é mais importante em primeiro lugar e para as coisas menos importantes depois, né? Então, ele reserva tempo para oração, para missa, para outros exercícios que alimentam a espiritualidade da alma. Mas isso também, a regra, não impede de dedicar tempo ao apostolado, porque quem tem regra aprende a distribuir o tempo, com ordem, com método, como já falamos. E sabemos que as palavras comovem, mas os exemplos arrastam. Então a pessoa que faz tudo com método, com ordem, acaba sendo admirada pelos outros, acaba sendo atraindo a atenção dos outros pela força do exemplo que ela dá. Então, mas para que produza bons resultados, essa disciplina de vida, ou essa regra de vida deve ser elaborada de preferência. O ideal é que seja elaborado de comum acordo com o diretor espiritual. Como já vimos na aula anterior, hoje em dia não é muito fácil achar diretores espirituais. Enquanto não houver diretores espirituais, então que se elabore nós por conta própria. Mas o ideal é que seja elaborado realmente com a ajuda do diretor espiritual. Por que com a ajuda dele? Porque a prudência e a obediência requerem isso. Requer-se muita discrição, muita experiência também. É preciso primeiro ver o que é bom para cada um em particular, o que está dentro das nossas possibilidades, o que está além das nossas forças, o que é conveniente, o que nunca vai ser conveniente. E levando em conta também o meio que se vive, o estado de casado, de solteiro, de religioso, etc. Então tudo isso deve ser ponderado. O tempo que dispõe, né? Além dos seus afazeres, das obrigações de estado, do seu trabalho, do seu estudo, tudo isso deve ser levado em consideração. E uma das grandes vantagens é aquilo que já falamos, é dar ocasião de praticar a obediência. Já falamos na aula anterior que quem não aprende a obedecer às leis civis, às autoridades civis ou às outras pessoas também não consegue obedecer a Deus. Então a prática da obediência é muito importante. Então é um dos principais benefícios da regra de vida, do regulamento. Grande parte disso é perdido se a pessoa estabelece para si própria. Embora que se a pessoa for disciplinada, ela estabelece uma regra e cumpre ela, a regra que estabeleceu para si mesmo por obediência. Mas é muito difícil isso. O melhor realmente é ter isso estabelecido por um diretor espiritual. Essa regra, como deve ser? Ao mesmo tempo tem que ser flexível e rígida, parece uma contradição, mas já vamos explicar, né? Rígida
o suficiente para que manter a vontade firme, né? Vontade determinada a cumprir aquela regra estabelecida. E flexível o suficiente para se adaptar às circunstâncias que vão às vezes se modificando durante a vida. Então a pessoa arranjou um novo emprego com um novo horário, ou começou a estudar uma coisa diferente, um curso diferente, ou surgiu na família, sei lá, veio um novo filho, as circunstâncias mudam. Então ela deve ser flexível, deve mudar para adaptar, adequar a nova situação a uma nova regra. Com isso pode-se substituir práticas não essenciais, pode-se mudar os horários, adequando conforme a possibilidade da pessoa. E também pode-se abreviar certos exercícios, ou até, quando exigir a caridade, né, até suprimir alguns deles, etc. O importante, vai dizer São João Eudes, que a devoção das devoções é não ter apego a prática alguma ou exercício particular de devoção. Então vejo que o nosso desapego tem que ser inclusive também as práticas devocionais. Se hoje eu não posso fazer isso que gostava, mas devo fazer outro talvez que seja mais importante. E esse apego às vezes é prejudicial. O diretor espiritual vê o que nós estamos precisando e nós não queremos porque gostamos mais de determinado tipo de exercício. Então isso tudo também a obediência vai corrigindo. A regra deverá dar a cada uma das nossas obrigações, então a importância que lhe corresponda, né? Então, na verdade, o que é mais importante para nós, né? Em primeiro lugar, obviamente, Deus. E a parte que devemos consagrar a Deus deve ser prevista em primeiro lugar. E isso significa a oração, a missa, as próprias devoções que fazemos diretamente a Deus têm muita relação com a oração, com a Santa Missa, que é a oração das orações. Em segundo lugar, o tempo necessário para a nossa santificação, para a nossa mortificação, para a nossa prática das virtudes. E com isso já ficamos preparados para o apostolado. O apostolado se torna mais fecundo. A pessoa cheia de Deus tem força espiritual para comover as pessoas, para demover, para fazê-las mudar de vida, né? Então, tudo isso é colocado em ordem, numa hierarquia correta, através de uma regra de vida. E é claro que as coisas devem sim caminhar nessa ordem, mas também sempre podem se alterar conforme a urgência e a necessidade, né? Em circunstâncias urgentes, podemos ser guiados pelo princípio superior, que é o que é mais necessário, o que manda a caridade naquele momento, deve vir em primeiro lugar. Já vamos dar alguns exemplos disso logo a seguir. Para que a regra de vida, então, ela realmente seja eficaz em nos trazer um progresso na santidade, ela deve ser observada primeiro integralmente e cristãmente, como diz, sobrenaturalmente, por motivo sobrenatural. Integralmente, ou seja, em todos os detalhes, com pontualidade, em todos os detalhes. Alguns dizem assim, eu estabeleci um horário para acordar, digamos, 6 horas da manhã para fazer uma oração. Então, com pontualidade, alguns já vi falando do minuto heróico, né? Então, é 6 horas, não é 6 e 1, né? Então, você chama de um minuto heróico. Se passou 5 minutos, já não foi mais heróico. Então, aquela pontualidade, ou seja, se não há motivos justificáveis, observamos exatamente o que se pede, se não há objetivo que nos desculpem, que nos façam atrasar. Porque quando, sem motivo justificável, observamos alguns pontos e outros não, né, o que acontece? Vamos acabar observando os que mais nos agradam e omitindo os mais difíceis, seguindo os nossos caprichos. Por isso que é bom observar tudo, por isso integralmente. Se não observarmos isso, fazendo só o que nos agrada, deixando os outros, novamente perdemos as principais vantagens, que é justamente ter a exata observância de tudo, sendo obediente a tudo. Numa regra de vida deve-se evitar 2 problemas, né? Primeiro são o escrúpulo e depois a tibieza. O escrúpulo é a pessoa que às vezes é tão rígida que não cede em momento algum. Então, por razões graves, claro, e sempre a caridade acima de tudo, podemos deixar de observar algum ponto da regra, ou adiar ou substituir. E isso deve ser feito com naturalidade, com certa tranquilidade até. Por exemplo, uma mãe de família que está com problema com os filhos, não pode deixá-los em casa sozinho, ela deixa de ir à missa naquele dia, o que ela tinha planejado, não conseguiu. Então, isso aí é plenamente justificável e ela pode fazer a comunhão espiritual, né, que vai suprir esse efeito, porque a caridade é mais importante. A mesma coisa com alguém que talvez esteja cuidando de um doente, ou até, digamos, um sacerdote recebendo um chamado urgente para
atender um moribundo, para atender uma pessoa que está falecendo e com isso deixou de cumprir o horário que ele tinha previsto para atender as confissões dos demais paroquianos, digamos assim. Também o dever de caridade fala mais alto e pode ser substituído com naturalidade, porque a caridade nesse momento vira o dever maior. Por outro lado, também a tibieza. Às vezes, esse fato de dizer que é caridade, acabamos prolongando conversa desnecessária, somos levados pela curiosidade. Isso não são razões suficientes. Isso já faz parte da tibieza. E acabamos correndo o risco de não cumprir a nossa regra porque nos deixamos levar por esse tipo de tentação, né? Enfim, de perder tempos com outras coisas, né? O importante é saber que quando não é possível cumprir alguma obrigação de forma corriqueira, da forma comum, usual, né? Que a gente procure fazê-lo de outra maneira. Porque a pontualidade, como já dissemos, é parte da observância integral da regra. Não iniciar um exercício na hora passada, um exercício espiritual, sem haver uma razão justificável, já produz uma resistência à graça. Você já começa a relaxar, digamos assim. E relaxando, a coisa começa normalmente dia a dia, vai piorando, vamos dando espaço para acabar por não cumprir mais nada. Por fim, como dissemos, a regra de vida deve ser cumprida cristamente, ou seja, de maneira para sobrenaturalizar as ações, ou seja, com intenção sobrenatural de fazer a vontade de Deus. Essa pureza de intenção é a alma de toda a regra. Estamos cumprindo a regra para, antes de tudo, agradar a Deus, para nos purificar. Porque à medida que nos purificamos, glorificamos a Deus em nós mesmos. Então nos santificamos. Então vou ceder muitas vezes a minha vontade, que era fazer outra coisa naquele momento, para cumprir a minha regra de vida, e com isso vou me santificando, porque vou combatendo a minha vontade própria, que é um dos maiores inimigos nessa obra da santificação, é a vontade pessoal. Essa pureza de intenção, né, que é a alma da regra de vida, é que dá a cada obra, a cada ato que nós cumprimos, seu valor sobrenatural, transformando tudo em ato de caridade, de obediência. Porque feito por amor a Deus, em estado de graça, sabemos que é um ato sobrenatural e agradável a Deus. Então, a regra de vida é muito importante. Agora, evidentemente, sabemos que, como às vezes não se consegue um diretor espiritual e às vezes o próprio diretor espiritual não gosta muito de estabelecer muitas regras, então podemos fazer uma pessoalmente, como algo para nós mesmos, não é o ideal, mas já ajuda. O meu conselho é que não se façam muitas coisas de uma vez só. Então estabeleça por exemplo, uma regra para você. Vou acordar determinado horário e fazer meia hora, 40 minutos de oração. Pronto. Vou cumprir isso durante um tempo até me habituar. Depois, coloque mais uma determinação. Por exemplo, à noite, agora eu vou fazer à noite também o meu exame de consciência e mais um terço da misericórdia, por exemplo. E assim vão estabelecendo regras, me disciplinando com isso aí, fazendo-os cumprir como algo prometido a Deus, né, de tentar cumprir isso ali integralmente, como já falamos, enriquecidamente. Isso também ajuda. Sobre a regra de vida, era isso. Agora falaremos um pouco ainda sobre as leituras e conferências espirituais. Bom, um livro espiritual, primeiro, antes de mais nada, é uma direção espiritual escrita. Não é uma coisa pessoal, normalmente é para um número muito grande de pessoas, mas não deixa de ser uma direção espiritual escrita. E uma pregação também é uma direção espiritual oral, feita para várias pessoas simultaneamente, obviamente. Dentro desse contexto, né, que tudo ajuda para o nosso progresso espiritual. E quanto às leituras, em primeiro lugar, obviamente, vem a leitura das Sagradas Escrituras. Então, se acaso você que me assiste não conhece as Escrituras, é o primeiro passo que devemos ter. E dentro das Escrituras, principalmente os Evangelhos e o Novo Testamento inteiro. Isso deve ser lido, relido, meditado diariamente, sem nunca terminar. Os Evangelhos, principalmente, são fontes de santidade de vida eterna. São palavras de vida. Então, nunca se deve terminar de ler o Evangelho. Terminamos, começa novamente. Pela meditação dos Evangelhos, a gente compreende, né? Pelos ensinamentos, compreendemos a doutrina cristã propriamente, pelos ensinamentos de Nosso Senhor. Principalmente a doutrina da cruz. Eu sempre digo que quem, na hora que tem a vocação, compreendeu antes o que é a doutrina da cruz,
tenha salvo a sua vocação. Compreendeu interiormente, né, que ele vem para a vida cristã não para realizar, para a vocação não para se realizar, não para ter um objetivo pessoal, mas para morrer para si próprio por Jesus. E compreendendo isso interiormente, a sua vocação fica muito mais assegurada. Mas não só a doutrina da cruz, também todos os exemplos de Jesus, né? Vamos compreendendo melhor a humildade, a mansidão, a paciência, a tolerância com as injúrias, diante das injúrias, a castidade, a obediência, a caridade fraterna, levada até o sacrifício de si próprio. Tudo isso entendemos pelos exemplos de Jesus. Compreender a Deus é muito difícil, mas compreender a pessoas de Jesus a gente consegue, à medida que também o Espírito Santo vai nos iluminando, vamos compreendendo. Deus manda Jesus para nós para mostrar: eu sou assim, Deus é assim, olhe para mim e compreenderão. Além dos evangelhos, logicamente, ainda tem os livros espirituais de um modo geral, principalmente aqueles produzidos pelos santos consagrados, pelos santos já canonizados pela igreja, santos, beatos, né, pessoas de reconhecida santidade, ou de livros que já pela sua história, né, já comprovaram ser grandemente úteis, né, tipo A Imitação de Cristo, que é um livro que já foi considerado já o mais inspirado do mundo, né, com exceção, claro, obviamente, da Bíblia, porque é muito importante. Então, esses livros são como mestres, como conselheiros para nós. Nos dão muitas dicas importantes, né? Faz a gente compreender, saborear os princípios, as regras de perfeição, os princípios evangélicos, fortalece as nossas convicções, né? Nos dão ardor, né? Essa convicção também sobre a obrigação de buscar a santidade. Eles, além disso, nos exortam, nos animam, nos induzem a seguir os passos dos santos. Principalmente as biografias, as geografias, muitas vezes nos dão um novo ardor quando lemos. É claro que, vão dizer os teólogos e até os diretores espirituais, que muitas vezes esses livros dos santos que eles fizeram, as virtudes heróicas deles, são muito mais para serem admirados do que para serem imitados. Não vamos pensar que vamos fazer atos heróicos como eles, seria uma grave imprudência. Começamos de acordo com a nossa capacidade, segundo a nossa capacidade, e fazemos pouca coisa, mas bem feito aquele pouco para irmos, progredirmos, quem sabe um dia chegaremos no que eles fizeram. Então, esses livros são de muita utilidade, porque estão sempre à nossa disposição, podemos voltar a reler quando quisermos. Falando um pouco além disso das conferências, as conferências espirituais têm duas vantagens sobre as leituras. Primeiro, que elas se adaptam melhor às necessidades específicas dos ouvintes. O pregador sabe para quem está falando qual é o grau de espiritualidade, se são neoconvertidos ou nem são convertidos ainda, ou se já são pessoas que já estão mais adiantadas na espiritualidade, e vai procurando adaptar a sua conferência para o nível dos ouvintes. E essas conferências normalmente são mais penetrantes. Em igualdade de circunstâncias com os livros, elas são mais comoventes. Acabam convencendo mais as pessoas, por causa do tom de voz, da eloquência com que se diz, da maneira com que se diz, enfim, principalmente, né, da unção de quem está falando, que seja uma alma embebida na graça de Deus, né, que esteja ungida realmente. E principalmente nesse aspecto é que a pessoa deve estar convencida do que diz. Se ela estiver convencida e além disso estiver ungida, ela normalmente atinge e penetra muito nos ouvintes. Certa vez escutei um sacerdote veio fazer até uma palestrinha de fim de ano e no meio ele diz, dizem que o céu existe. Ora, a pessoa que diz isso já está revelando que ele tem dúvidas que o céu existe. Como que ele vai fazer uma pregação sobre santidade, se é que é o nosso rumo para Deus, para o céu? Simplesmente desmereceu toda a sua palestra. Então, o convencimento, as verdades espirituais, dos dogmas, de fé da igreja, e estar convencido da verdade daquilo é muito importante. E além disso, o pregador também ele deve pedir a Deus para abençoar e para vivificar essas palavras, porque que elas atinjam as pessoas. Por isso que falamos em igualdade de circunstâncias, porque convenhamos, um livro altamente espiritual às vezes é muito melhor do que uma conferência, mas uma conferência em igualdade de circunstâncias, ou seja, um bom pregador e um bom livro, a conferência ele acaba sendo mais comovente e mais penetrante em nossas almas. De um modo geral, tanto as leituras como as conferências espirituais, elas dão sustentação ao espírito de oração. Mas para ter o maior proveito disso,
temos que entender que é como se Deus estivesse querendo nos ensinar naquele momento, querendo nos derramar as suas graças. E por isso que temos que evitar alguns tipos de comportamentos que às vezes são corriqueiros, são comuns. Primeiro é o espírito de curiosidade. Vou ver só para dar uma olhadinha, mas não me interessa muito ali, entendeu? Então não estou querendo aprender, estou querendo apenas conhecer, né? E isso é prejudicial. Depois, a vaidade, né? Querer saber apenas para conhecer, para ter o conhecimento, só para mostrar para os outros depois que sabe, né? Isso é um outro problema grave, que você não quer aproveitar aquilo para a sua vida. E além disso, existe também o espírito de crítica, que fica analisando o conferencista, digamos, o pregador naquele momento, só para ver, ele está dizendo isso por causa daquilo, porque ele é aquilo, etc e tal, na verdade criticando tudo que ele diz. Eu costumo dizer hoje que mesmo o pregador não seja bom, você deve, nem que seja o menor dos pensamentos, em toda a palestra que ele deu, teve um bom pensamento, fique com aquele, esqueça o restante. Isso é tirar o que de bom alguém disse. No fundo, devemos, nessas conferências, ter sede de perfeição, tanto na leitura como quando ouvimos alguma pregação. Desejar aplicar a si próprio também, não os outros. Isso serve para o outro, isso serve para aquele. Não, vamos ver o que serve para nós. Os outros, deixa que Deus cuide. E principalmente na leitura, há um vício muito corriqueiro, que é ler muito rápido. Inclusive eu tenho que me cuidar bastante com isso. Queremos chegar lá rapidamente ao fim do livro, às vezes o livro bom, e queremos ler tudo rapidamente. E quando, na verdade, o melhor proveito a gente tem quando lê devagar, meditando bem, lendo com bastante atenção. Então, se o livro é muito bom, o conselho que eu dou, leia então rapidamente o livro uma vez só, mas depois volte, faça uma leitura pausada, meditada, mais lenta, para compreender a cada detalhe. Às vezes perdemos uma frase super importante porque lemos rápido. E por último é justamente tirar alguma coisa das leituras e das conferências, né, que se colocar em prática, tentar fazer algum bom propósito depois de um livro, de uma conferência dessa para aplicar na nossa vida. Com isso, só nos falta um tópico dos meios exteriores de santificação, que é a santificação das relações sociais, que veremos na aula seguinte. Agradeço a atenção de todos. Que Deus nos ajude a sempre buscar mais a Ele, a nos santificar cada vez mais, sendo um bom exemplo para todos. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo e salve Maria, nossa mãe. Muito obrigado.